Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima e trago hoje para vocês uma dica super importante, tá? Trago aqui para que vocês possam ter acesso 6 dicas de emprego da vírgula, tá? Existem mais regras que condicionam o emprego da vírgula, mas hoje nós vamos trabalhar 6 delas, tá? Por isso que o vídeo, né, e a postagem se chama Usos da vírgula parte 1. Tá? Então, venha comigo para a gente poder ver como que isso funciona, tá bom? Então, o que eu trago aqui na primeira dica para vocês? Aqui na primeira dica, eu digo o seguinte, que a vírgula é usada para isolar topônimos. Aí eu tenho que explicar para vocês o que são topônimos, né? Caso alguém não se recorde. Topônimos são os nomes de lugares. Esses nomes de lugares que são seguidos por datas, eles precisam ser isolados pela vírgula sempre que forem usados. Olhem o exemplo que a Pro colocou aqui para vocês, ó. Três Lagoas, 4 de janeiro de 2022. Observem que o nome do lugar, o nome da cidade foi isolado pela vírgula ao ser seguido pela data. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira dica. A segunda dica, ela refere-se ao uso da vírgula para o encadeamento das orações coordenadas assindéticas. Primeiro esclarecimento, o que são orações coordenadas assindéticas? São aquelas orações, tá, que são independentes, elas têm um sentido em si, né? Elas carregam um sentido unitário em si mesmas, né? E que são encadeadas uma depois da outra sem a presença de conectivos. Elas são encadeadas a partir do uso de um sinal de pontuação que vai fazendo com que elas fiquem enfileiradas uma depois da outra, né? Esse sinal de pontuação, ele pode ser a vírgula, que é o que a gente está vendo agora, ele pode ser um ponto e vírgula, por exemplo, né? Então, é o ato de encadear essas orações, demarcando uma pausa entre elas e demonstrando que ali naquele período composto eu vou ter orações que estão coordenadas uma depois da outra, para passar uma informação mais ampla, e que elas não têm elemento de ligação entre elas. Elas não têm o síndeto, elas não têm a conjunção, mas elas têm a pontuação, que contribui para que uma pausa entre uma e outra seja dada, ok? Observem o exemplo que a Pro colocou aqui para vocês, ó. Fez as leituras indicadas, ó, oração 1. Vírgula, articulou em seu TCC, oração 2, vírgula, mandou um e-mail para a orientadora, ponto. Observem que aqui essas 3 orações são coordenadas, cada uma tem um sentido independente. Caso eu resolva desmembrar esse período aqui, cada uma vai passar uma informação cabível, né? Elas estão encadeadas a partir do uso da vírgula. Não há entre elas, por exemplo, um mais, um porém, um e, um todavia, né? Observem, não há um elemento coesivo, uma conjunção entre elas, por isso que elas são chamadas de assindéticas, ó. Elas não têm o síndeto, elas não têm a conjunção. O que elas têm entre elas? Uma pontuação que faz com que elas sejam encadeadas e que a gente perceba que nós temos aqui orações sequenciadas para passar uma informação maior. Tudo bem? Vamos observar a terceira dica. A vírgula é usada para isolar um vocativo. O que é um vocativo? Nós aprendemos na dica anterior que o vocativo ele é ensinado junto aos termos acessórios. Ele não é um termo acessório, mas ele é ensinado junto com eles, né? Por uma questão de didática, e ele é um chamamento. Ele é uma invocação. Então, quando eu me valho do vocativo, eu faço o seguinte, ó, Priscila, vírgula, venha cá, por favor. Observem, eu chamo a pessoa, eu interpelo a pessoa. E na oralidade eu tenho a pausa. Na escrita, essa pausa é marcada pela presença da vírgula. Observem que aqui Priscila está no início da sentença. Nada impede que esteja em outro lugar. Por isso, os exemplos de baixo, ó. Traga sua atividade aqui, vírgula, Luiz. Observem, eu estou interpelando o Luiz para que ele traga a atividade até mim. E está no final da sentença e não tem problema nenhum, tá? Não existe uma posição fixa. Observem o exemplo de baixo. Bom dia, Joana. Sente-se ali. Aqui eu tenho o vocativo no meio da sentença.
tá? E quando ele estiver alocado no meio, você vai usar uma vírgula antes e uma vírgula depois, para isolá-lo, de modo que essa pessoa seja interpelada e que as pausas adequadas a essa interpelação sejam atribuídas, tá bom? Vamos à quarta dica. A quarta dica, ela diz o seguinte, que a vírgula é usada para isolar expressões intercaladas na oração. Essas expressões que indicam, por exemplo, explicação, continuação, exemplificação, conclusão, oposição. Notem os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Ela deveria, por exemplo, cuidar mais da vida dela, né? Então, aqui eu tenho uma expressão intercalada de exemplificação. Olhem o exemplo abaixo, ó. Eu trouxe um lanche. Aliás, 2. Um para mim, outro para você. Então, aqui temos expressões intercaladas que precisam ser isoladas por vírgula, ok? Na nossa quinta dica, o que eu trago para vocês? Que a vírgula é usada para isolar aposto. E o que é o aposto? Nós vimos também na nossa dica anterior, né, que aposto é aquela expressão ou aquela palavra, né, que entra para dar uma explicação de algo que foi dito na sentença, para resumir uma sequência de itens que foi dito na sentença, para especificar quem é uma pessoa ou que é um objeto, né? Então, observem que o aposto, ele tanto explica, distribui, especifica, resume uma informação já dada. Por isso que ele é um termo acessório, ele é um extra, né? Ele é um plus para a informação que já está na sentença. E por isso, ele deve vir isolado por alguma pontuação. Uma das pontuações que podem isolar o aposto é a vírgula, tá? Então, uma vírgula antes, uma vírgula depois, quando ele estiver bem no meio da sentença. Se ele estiver no final, vírgula seguido de ponto, né? Você pode também, quando o aposto estiver assim, na posição em que ele está aqui nos exemplos que eu dei, ó, Três Lagoas, vírgula, a cidade onde moro, vírgula. É muito tranquila. Notem, aqui eu estou, né, explicando que Três Lagoas é a cidade onde eu moro, né? Priscila, vírgula, minha aluna particular, vírgula, passou no concurso. Note, minha aluna particular especifica quem é Priscila, né? Então, você pode ter esse aposto isolado por travessões duplos também, você pode ter esse aposto isolado por parênteses, não tem problema nenhum. É que aqui eu estou ensinando as regras de uso da vírgula, né? Então, a vírgula é um dos sinais de pontuação que contribuem para o isolamento deste termo acessório da oração, que é o aposto, tá bom? Mas fica aí essa ampliação para vocês saberem também que o aposto pode vir isolado por outras pontuações, sem problema nenhum, tá bom? É que a vírgula é uma delas. Na sexta dica que eu deixo aqui para vocês, nós temos que o uso da vírgula, ele é utilizado para isolar a adjunta adverbial que está no início da oração. O que é uma adjunta adverbial? Também é um termo acessório. Só que nesse caso é um termo acessório, como a gente viu na nossa dica anterior também, é um termo acessório que vai dar circunstâncias, tá? Circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação e por aí vai, né? Aqui, por exemplo, ó, ao chegar, ó, adjunta adverbial de tempo, né? Ele veio correndo me abraçar. Então, no instante em que aquela pessoa chegou. Percebe? Então, esse adjunto adverbial aqui precisa ser isolado pela vírgula. Ele está no início da oração. Com certeza, vírgula, ela virá nos buscar. Ó, aqui eu tenho um adjunto adverbial de afirmação. E ele está no início da oração. Ele precisa ser isolado pela vírgula. Aí eu quero que vocês fiquem atentos. Por quê? Porque eu posso ter adjuntos adverbiais que não são antecipados, como esse, que não estão no início da oração. Eles estão dentro da nossa sentença e eles são termos pequenos, eles são apenas um advérbio, por exemplo, né? E esse termo acessório, esse adjunto adverbial, ele pode tanto ser usado sem a presença da vírgula, você não quer dar ênfase para ele, você não quer salientá-lo, realçá-lo, e ele pode, se você optar por isso, ser realçado, tá? Ser enfatizado por meio do uso da vírgula. Você vai isolar essa palavra com uma vírgula antes e uma vírgula depois. Vamos ver como isso funciona em exemplos.
Ó, ela normalmente não falta. Normalmente aqui não quer ser enfatizado. Você não quer enfatizar a palavra normalmente, que é o adjunto adverbial de modo aqui, né? Então, ele foi dito, ó, no fluxo da sentença, ela normalmente não falta, tá? Então, eu não quero dar ênfase ao termo normalmente. Mas, se por um acaso eu desejar dar ênfase ao termo normalmente, aí eu tenho que usar a vírgula para isolar esse adjunto adverbial. Note, ó, ela normalmente não falta. Olha só, vamos ver o que aconteceu? Por que será que essa pessoa não veio hoje trabalhar, estudar? No lugar em que ela tivesse sido requerida. Então, o que é que tem na oração de baixo de diferente? Eu quero dar ênfase ao normalmente porque a minha informação precisa dessa ênfase, porque a minha intencionalidade enquanto produtora desse dito é marcar essa questão do modo, né? Ó, ela normalmente não falta. Vamos atrás para ver o que houve? Perceberam a diferença? Então, quando você quer realçar, enfatizar o seu adjunto adverbial, e ele é um termo pequeno, ele é um termo só, ele está no fluxo da sua sentença dentro dela e não no início, você deve isolá-lo com a vírgula. Tudo bem? Então, depende aqui do que você quer, enquanto o efeito de sentido é atribuído, ok? Tudo bem? Então, essas são as 6 dicas de uso da vírgula, né, que eu trago hoje para vocês. Eu espero ter ajudado, que vocês possam potencializar a escrita de vocês, a percepção e a análise de vocês nas questões de provas que vocês forem fazer, tanto para concurso, processo seletivo, né, N circunstâncias em que vocês precisarem desse conhecimento, tanto em questões objetivas quanto na produção escrita de cada um. Tá bom? Então, se você gostou da nossa dica, siga-nos aqui no canal do YouTube, tá? Também siga-nos lá na nossa página do Instagram, tá? Dê um like na nossa postagem para você potencializar, né, a visibilidade dessa postagem. Compartilhe com as pessoas que você quer dividir esse conhecimento. Comente o que você achou da postagem, das informações trazidas. Favorite para você poder ter salvo, né, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, essa informação para você poder recobrar depois quando for necessário, né, e não ficar procurando. Então, sinta-se à vontade de fazer bom uso desse conhecimento, tá? É um conhecimento que eu faço de todo o coração para vocês e eu espero que ajude muito cada um no uso e atribuição aí das regras da norma culta, que em algumas circunstâncias são requeridas do usuário da língua portuguesa e o usuário precisa conhecê-las, né? Dominá-las para poder empregar, tá bom? Um beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus.